Estamos aqui mais uma vez com o nosso Negros Online, uma realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares que você conhece muito bem. E você pode vir estudar no Zumbi dos Palmares. Estamos com o nosso vestibular em aberto. Venha para Zumbi dos Palmares. Hoje nós estamos com o canal universitário e com a nossa Zumbi dos Palmares. Se inscreva, toque aqui no sininho, dê essa força, vamos ampliar a nossa audiência, porque aqui é um canal de debate sobre os temas que interessam à comunidade negra brasileira. Ou seja, todos os temas nos interessam, tudo é importante para a comunidade negra brasileira. Mas hoje, especialmente, nós vamos fazer um debate bem legal, porque nós temos um convidado especial, um convidado especialíssimo, um quadro do movimento negro brasileiro, um advogado, um mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ó, é fera, é o doutor Renato Ferreira. Eu também sou Ferreira, parece que nós somos até o parentesco está aqui, né? Negrada se unindo para poder estar ocupando os espaços. Mas hoje o tema que vamos debater, junto com o professor Renato Ferreira, diz respeito à questão da injúria racial. Um tema que é para lá de importante para nós debatermos, para nós conversarmos, até mesmo porque o número de ofensas que nós temos percebido na sociedade brasileira e até mesmo no mundo parece que um crescente, parece que tem uma vontade, aqueles racistas estavam escondidos, dormitando na lama da desigualdade, da indiferença, e de repente eles vêm à tona. E as ofensas acontecem, e acontecem, e acontecem, e nós precisamos ter um tratamento jurídico para isso, porque elas não podem ficar impunes. E para isso, vamos ouvir aqui um quadraço que é o professor Renato Ferreira para poder falar com a gente sobre isso. Então, meu amigo Renato Ferreira, vamos lá conversar sobre isso? Como é que você vê esse conjunto de ofensas? Como é que você vê o conjunto de legislações? Vamos iniciar o nosso papo por aí. E o que nós podemos pensar mais adiante para poder resolver. Mas vamos tratar, primeiramente, como você vê esse conjunto de ofensas, esse crescente nessa época, tanto no Brasil como no mundo, né? Vamos lá? Olá, meu querido amigo, companheiro de lutas, Eloy Ferreira, ministro da Igualdade Racial, com quem eu tive o prazer de trabalhar e desenvolver tantas lutas importantes para a nossa causa. Queria também saudar Zumbi dos Palmares na pessoa do seu reitor, grande amigo José Vicente, e agradecer a você mais uma vez pela sua generosidade, sempre lembrar do meu nome e participar dessas lutas, meu amigo. Muito obrigado. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você. Mas partindo aqui para tentar compartilhar com você algumas inquietações, né, que a gente tanto dialoga sobre esse tema do racismo, é muito importante acompanhar a evolução desse debate. A legislação brasileira, durante o século XX, ela inicia tentando enquadrar o racismo como uma contravenção penal, que foi a Lei Afonso Arinos, de 51, Lei Afonso Arinos, que depois foi revogada pela Constituição de 88, porque a Constituição de 88, por força do trabalho do movimento negro, né, tava tanta gente boa lá, o nosso querido Moura, né, também estava lá, eles conseguiram criminalizar o racismo, e o racismo passa a ser crime imprescritível e inafiançável. Logo em seguida, veio a lei CAO, né, o nosso deputado CAO, a lei 7716 de 1989, ela regulamenta a Constituição dizendo quais são as condutas que seriam tidas como racismo, né, como crime de racismo. Então, geralmente, condutas que têm a ver com uma espécie de obstáculo para que a pessoa negra exercesse a sua cidadania no mercado de trabalho, nas Forças Armadas, na educação. Então, a legislação ela visava, de algum modo, proibir essas condutas discriminatórias. Depois ela amplia também, passa a entender que judeus e outros grupos minorizados também poderiam ser sujeitos, né, de direito dessas legislações. A grande questão é que, por ser a legislação uma legislação contra-hegemônica, né, e o racismo absolutamente banalizado na sociedade brasileira, o movimento negro começa a detectar, a partir da década de 90, que a legislação não tinha muita efetividade, porque o sistema de justiça, em especial, todo o sistema de justiça, desde a delegacia até os tribunais, não implementavam a lei antirracista como ela deveria ser implementada, ou seja, como crime imprescritível e inafiançável. Eles faziam o quê? Eles desclassificavam a conduta, racismo, para o crime de injúria, né? Para o crime de injúria, porque geralmente essas condutas elas vinham muito fortalecidas por debates, né? Entre o autor do delito
e a vítima. E aí havia sempre uma desclassificação, a conduta passava a ser uma conduta de injúria. Então, houve todo um pedido para o senador Paulo Paim criar a figura da injúria qualificada. Então, criou-se a injúria qualificada no artigo 140, parágrafo 3º do artigo penal, e colocava o crime de racismo, ele começou a ser desclassificado para injúria qualificada. Então, há aí algumas pesquisas que mostram um salto enorme. Várias condutas que deveriam ser consideradas racistas, elas passavam a ser consideradas injúria qualificada. Então, o Constituinte queria que o racismo fosse criminalizado, que a conduta racista fosse criminalizada de maneira imprescritível e inafiançável, mas o sistema de justiça começava a interpretar que era um mero caso de injúria, ainda que qualificada. Porque a injúria qualificada não era imprescritível e não era inafiançável. Então começou-se a ter esse problema e havia uma questão de efetividade da legislação. O fato era o racismo, mas a punição caía na injúria qualificada e dificilmente chegava-se ao final do processo. As pesquisas começavam a mostrar isso. Então houve aí toda uma luta por conta do movimento negro. Mas, Renato, talvez você não veja que um aspecto que sempre me ocorre é que, a par da legislação exigir para que o operador do direito tenha bastante segurança, para que a sociedade tenha bastante segurança, é que é preciso bastante clareza no texto legal para que não tenham dúvidas. Mas não há também um pouco de leniência de alguns operadores do direito, ou de muito de racismo também, na hora de ler a legislação, para poder buscar não o enquadramento mais preciso que a gente está vendo? Ou eles imaginam que a ofensa, de que forma vai se dar para que seja enquadrada? Porque a gente vê a legislação desde Afonso Arinos, ela tem importância, mas ela precisa ter, creio eu, que precisamos criar culturas de novos valores para que os operadores do direito, eles não fiquem, ou que não sejam racistas, ou que não fiquem intimidados em buscar o enquadramento certo. Porque se há uma ofensa, nós sabemos como a ofensa é. Nós sabemos que ela... E aí eu percebo que, muitas das ocasiões, os operadores do direito procuram, me refiro exatamente aos policiais, não que são operadores do direito, mas são agentes de segurança, mas dos delegados, ou o Ministério Público, costuma... Hoje, bem verdade, no Ministério Público, o número de atores comprometidos vem crescente, e isso é bastante bom, mas ainda percebo que em muitas ocasiões, os delegados procuram não criar ou não levar o enquadramento muito direto. Num caso concreto, assim eu diria. Por exemplo, agora, recentemente, uma ex-atleta lá no Rio de Janeiro, ela ofendeu estupidamente, grotescamente, foi gravada. Salve essas câmeras dos telefones celulares, salve essas imagens. Elas são maravilhosas, porque ela foi gravada ofendendo 2 jovens trabalhadores entregadores de refeições. E ofendeu de uma forma estúpida. E só os ofendeu porque eram negros. Não foi por outra razão. No entanto, a delegada que registrou a ocorrência não teve esse entendimento que ali havia uma cena, um crime de racismo. Então é isso que eu gostaria de compartilhar contigo. Como é que você vê isso? A doutora Eunice Prudente, o Antônio Sérgio Guimarães, todos os pesquisadores que fizeram levantamentos empíricos dos casos apontam uma certa... Renato, se você... Eu acho que isso, vê se conseguimos assim, ter o seu som melhor. Estão me ouvindo agora? Pode levantar um pouquinho mais o som. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Então, a doutora Eunice Prudente, Antônio Sérgio Guimarães, dentre outros pesquisadores, Marcelo Paixão, várias pesquisas mostram exatamente isso que você falou de maneira empírica. A lei antirracista não é cumprida porque o sistema de justiça é leniente com o racismo. Vamos lá, o sistema de justiça é composto por pessoas brancas que não tiveram formação adequada na questão jurídica. Todo o sistema de justiça. Não são só os juízes. Delegados, promotores, defensores, mesmo advogados, desembargadores. Então, os casos de injúria racial acabavam sendo arquivados, na maioria das vezes, e não levavam à prisão ou à punição mais severa das pessoas que cometiam crime. Há uma pesquisa que mostra, quase todo dia tem nos jornais um caso de racismo ou de injúria racial.
No entanto, lá na ponta, você vai ver o número de condenações é muito pequeno em relação ao número de casos que tem. Há uma grande discrepância entre o número de casos de racismo anunciados nos jornais e o número de condenações, o que demonstra que há um problema no sistema de justiça para fazer com que a vontade do Constituinte prevaleça, no sentido de que racismo é crime e assim deve ser entendido e punido pelo sistema de justiça. Então, é sempre essa questão do sistema de justiça não querendo implementar. E isso por quê? O juiz ele não é neutro. Né? O juiz também é branco, também tem uma classe social, também tem um entendimento ideológico sobre a questão do racismo. E esse entendimento ideológico é o de que se aparta da vontade do Constituinte. Veja, Eloy, para o Constituinte, racismo é crime, é grave, é inafiançável, é imprescritível. Mas para o sistema de justiça, não. Então, essa vontade do Constituinte, ela não era implementada pelo sistema de justiça e as pesquisas todas apontam isso. Era muito difícil um magistrado branco, na maioria das vezes, condenar uma pessoa que se parece com ele a ficar preso por causa de uma conduta que ele em si não considera tão relevante. Prevalece aí a interpretação jurídica do magistrado, que tende a entender o racismo não como um ato tão grave e acaba absolvendo, muitas vezes arquivando o processo. Esse era o problema. É isso. Olha, nosso tema hoje, injúria racial, aqui com o professor Renato Ferreira, está desse tom. Aqui é nossos negros online, a nossa Zumbi dos Palmares. E isso é muito real. Você colocou uma expressão muito boa nessa fala, que é o seguinte: como condenar alguém igual a mim? Parece, os policiais, eles quando entram numa abordagem, eles não têm dúvidas de condenar, às vezes condenar, julgar e até executar negros e negras nas suas abordagens. Mas, em relação aos não negros, é isso, como condenar? Eles não condenam. Então, a bem da real, na real, no duro, para usar a expressão do nosso dileto José Vicente, nosso reitor, e até de outras expressões, é o seguinte: legislação nós temos. O que está faltando não é mais legislação, não é mais, é mudança de valores, cultura, de valores novos, de valores de esperança, valores de transformação social, para poder ter uma construção de uma sociedade respeitosa, que seja inclusiva, que acolha a diversidade e não a exclua. É mais ou menos isso que também eu gostaria de abordar contigo. Como é que você vê essa construção? Legislação temos? Precisamos mudar a cultura? Como é que a gente trabalha isso? Temos uma legislação que reprime as condutas racistas, mas não temos um sistema de justiça que entenda que isso é necessário. Recentemente, por conta da pressão dos movimentos negros, o sistema de justiça, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, criou um grupo e anunciou um pacto pela promoção da diversidade racial, um pacto antirracista, em que cada vez mais essa questão começa a chegar, né, na formação dos magistrados. Mas isso só vai mudar efetivamente também quando os magistrados forem negros, quando os promotores forem negros, quando os delegados forem negros, quando os operadores do direito, do modo geral, também forem pessoas negras. E esse é um grande desafio, fazer com que o judiciário brasileiro seja mais diverso do ponto de vista racial. Isso é fundamental para que essas legislações também passem a ter mais efetividade, Eloy. E aí é muito importante essa luta que a própria Zumbi trava no sistema de justiça, de fazer com que cada vez mais os operadores de direito sejam chamados para esse debate, né? Porque nas estatísticas continua aparecendo, nós sabemos que recentemente o presidente Lula, atendendo a um pedido do movimento negro, sancionou a mudança na legislação. A injúria racial agora não é mais um crime apartado do Código criminal, no sentido da legislação, como ele era. A injúria racial passa também a ser racismo imprescritível e inafiançável, constante lá da Lei K.O. Então, a injúria hoje, ela é igual ao crime de racismo, ela deve ter a mesma interpretação que o crime de racismo. É injúria racial, tem que prender em flagrante e não pode ter fiança, tem que ficar preso. Mas, no entanto, você citou alguns casos que foram feitos depois da sanção da lei pelo presidente Lula, e até agora a gente não viu ninguém ser preso por injúria racial, o que demonstra exatamente o que você está falando. Continua o sistema de justiça não implementando a vontade do Constituinte, a vontade da legislação.
né? Não querendo que as pessoas vão presas pelo crime de racismo. Se você for reparar, há Mas sempre uma questão racial e também de classe. Geralmente são pessoas, como aconteceu em Niterói, em outros lugares do Brasil, pessoas de classe média alta, brancas, que cometem o crime e sequer são conduzidas à delegacia. mas a Sequer são gente tem que levadas à delegacia. talvez nós temos que trabalhar ainda, sempre na perspectiva disso, de que há legislação, mas tem um tema que eu também gostei de trabalhar. É porque você imagina, o reitor, desde as políticas de cotas que mudaram o perfil do nosso país, da educação superior, com a presença de jovens negros e negras no ambiente universitário superior, fazendo os inúmeros ofícios, desde esse tempo é que a gente vem vivenciando uma presença de inclusão. E quando a política de cotas foi pautada numa universidade federal, foi na Universidade de Brasília e pelo reitor, o Timothy Holland. Timothy Holland tem o olho azul da cor do céu, é branco, loiro, de 4 costados. E, no entanto, você veja, ele foi o homem que pautou a política de cotas e recebeu todas as ofensas dos racistas que poderia imaginar. O professor José Geraldo, reitor da UNB, igualmente, um homem comprometido com as políticas de inclusão, professor também de uma experiência total, fantástica. Eu estou citando esses dois nomes assim, porque são muito presentes. Durante a votação da Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos somente uma meia dúzia de negros e negras, né? Edmilson Valentim, Benedita, Caó, Paim, e fomos parando por aí. E, no entanto, nós conseguimos inscrever na Constituição que o crime de racismo como imprescritível e inafiançável. Para a votação do Estatuto da Igualdade Racial, nós tínhamos também um número pequeno de negros que não conseguiríamos aprovar o Estatuto da Igualdade Racial. Eu estou querendo dizer é que o combate ao racismo não é uma causa exclusiva de negros e negras. Não basta só que nós estejamos presentes em todos esses ambientes. Nós precisamos estar presentes em todos esses ambientes. Mas não creio que nós precisamos mudar também esse universo da cultura antirracista, porque essas pessoas que eu citei e até o esforço que fizemos para poder aprovar o Estatuto da Igualdade Racial e como dispositivos da Constituição da República que favoreceram a comunidade negra, quilombola, a comunidade indígena, nós tivemos o envolvimento de não negros nisso. Então, cito isso porque a luta antirracista não é só nossa, é da sociedade brasileira, é de negros e não negros, porque senão a gente pode ficar restrito a nós não estarmos sozinhos. Como é que você vê isso? Acho fundamental essa sua forma de tratar a questão. O movimento negro brasileiro pautou a questão racial na Constituição, ou seja, a questão racial foi constitucionalizada. E a partir daí, os direitos da população negra foram constitucionalizados, né? Então, mas não houve nenhuma reformulação no sistema de justiça para que esses direitos fossem levados à prática. Sequer há varas especializadas, tanto federais quanto estaduais, para fazer com que esse processo fosse acelerado. Então, você tem uma legislação, o direito público subjetivo, mas você não tem o direito processual. Você não tem as medidas processuais necessárias para fazer com que isso se efetive. Verdade. E quando a gente está falando de sistema de justiça, é bom a gente entender a formação do sistema de justiça. A formação do sistema de justiça, você sabe muito bem, como um grande jurista que você ela é extremamente eurocêntrica. Ela não leva em consideração essa riqueza, esse debate, a contribuição da população negra para a formação do Brasil, para a democracia do Brasil. Então, isso reflete muito na interpretação que os magistrados vão fazer dessas legislações que eram consideradas marginais nesse processo. A gente vem avançando muito em função da luta do movimento negro. Agora, é preciso deixar claro que a questão é republicana, ela foi constitucionalizada. Portanto, é uma questão, como você bem tratou, para o Estado brasileiro. O movimento negro não pode continuar, no século XXI, sendo o único a querer que essas questões sejam relevantes para a República do Brasil. O movimento negro, juntamente com mais setores progressistas, como alguns deputados parlamentares, como você citou aí, é importante que o Poder Judiciário, sobretudo, que é poder, tenha essa postura que o Legislativo teve ao aprovar o Estatuto da Igualdade Racial e que o Supremo Tribunal teve ao aprovar as cotas raciais por unanimidade, né? É importante que o sistema de justiça entenda a necessidade de fazer essa transformação, fazer essa virada, de não permitir que nenhum caso de racismo fique impune. Os africanos, que eram sacados dos seus países
dos seus territórios para os países coloniais, eles eram coisa, eles eram como somoventes. A nossa legislação civil tratava o escravizado como somovente, uma espécie de gado, né? Então ele podia ser vendido, ser trocado, ser capturado, ser marcado, e isso era legal. Desde o período colonial até hoje, essas ofensas estão aí presentes, é isso mesmo, semoventes nunca, né? Exatamente. Então você tem o período da modernidade, não se tratou em nenhum país da diáspora nas Américas de recapturar a cidadania, a humanidade dessas pessoas. A luta antirracista é, antes de tudo, uma luta pela humanidade dos africanos e dos seus descendentes nas Américas e nos demais países do mundo. E em nenhum país isso conseguiu ser feito. Em nenhum país você conseguiu fazer com que pessoas afrodescendentes tivessem esse tratamento humano, digno, tivessem a sua dignidade humana de fato efetiva. O Brasil torna-se um país nas Américas que passa a ser exemplo para os demais países. Nenhum país tem o Estatuto da Igualdade Racial como o Brasil tem, Eloy. Nenhum país tem o Ministério da Igualdade Racial como o Brasil tem. É muito importante colocar o Brasil, que lá fora é visto como um paradigma. Então é muito importante o que você falou, porque o Brasil passa a ser um país de exemplos na legislação e falta fazer essa virada para que a política se torne mais efetiva. A participação do governo Lula e a participação sua, inclusive, no Ministério, ajudou muito na construção desse processo. O Brasil é um paradigma no enfrentamento ao racismo por causa das políticas democráticas que nós ajudamos a criar. Agora, a gente precisa, como diria um filósofo importante, levar esses direitos à prática. Levar essas questões à prática, resgatar a humanidade dos africanos e dos seus descendentes. Perfeito. É isso aí, pessoal. Hoje, Negros Online teve a oportunidade de debater, de ouvir a fala aqui, a expressão desse mestre que é Renato Ferreira. Somos meio parentes, né? Somos Ferreira. E nós estamos aqui saudando no Negros Online professor José Vicente, nossa Zumbi dos Palmares, e a luta para construir um dia mais justo, mais fraterno, onde todos tenhamos a mesa farta, enfeitada de flor, incluídos fraternalmente, construindo um mundo melhor, construindo uma sociedade mais justa. E isso vai levar tempo, mas daí, nós não desistimos nunca, não desistimos de acabar com a escravidão, não desistimos de defender a democracia. Às vezes a gente perde aqui e ali, mas estamos do lado certo da história. E quem está do lado certo da história, sabemos que nós vamos sair vitoriosos. Um abraço. Até o nosso próximo Negros Online. Muito obrigado, Renato. Até o próximo Negros Online. Obrigado aí. Um abraço, muito axé. Aproveite essa oportunidade de ter uma formação qualificada e poder concorrer a vagas de estágios nas grandes empresas desse país. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode, aqui você vai conseguir.